Olá, meus caros alunos, boa tarde. Vamos aos nossos estudos do direito societário, que é aquela parte do direito que estuda as relações entre os sócios nas sociedades, sejam elas empresárias ou civis. Bom, a regulamentação das sociedades, de uma forma geral, ela está ou no Código Civil, que regulamenta as sociedades empresárias e as sociedades civis de fins econômicos, ou então na Lei 6.404, de 1976, que regulamenta as sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações. Tudo bem? Bom, sociedade empresária é a pessoa jurídica que explora uma atividade econômica organizada. O artigo 981 define o contrato de sociedade empresária e é importante você prestar atenção nas suas avaliações. Tá? O artigo 981 do Código Civil determina que o contrato de sociedade é celebrado entre pessoas que se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilha dos resultados. Tá? Então, nós temos que o contrato de sociedade é um contrato que é um pouquinho diferente dos contratos do direito civil, porque além de envolver agentes capazes, objeto lícito, forma prevista na legislação, ele também determina um affect societatis, uma relação entre os sócios de interesse em manter a sociedade, a obrigação deles de contribuir, com prestação de serviços ou exercício, de uma atividade ou a contribuição de bens, e a partilha dos resultados, sejam esses resultados positivos ou negativos. Tudo bem? Então, nós temos nas sociedades regulamentadas pelo Código essas regrinhas. Esse primeiro vídeo vai tratar especialmente das sociedades não personificadas, ou seja, aquelas sociedades que estão regulamentadas no Código Civil, mas que não há uma personalidade jurídica específica para elas. Importante, pessoal, não é porque elas não têm personalidade jurídica que essas sociedades deixam de ser irregulares. Elas são sociedades irregulares. Entretanto, o nosso legislador regulamenta os direitos entre os sócios e terceiros que contratarem com a sociedade. Então, o código não está, o legislador não está tornando regular uma situação irregular, porque nós sabemos que no artigo 967 do Código Civil, o legislador determina que antes do início do exercício da atividade empresarial, o empresário deve registrar-se na junta comercial. Então, é apenas uma regulamentação para garantir direitos patrimoniais entre os sócios e dos sócios com terceiros. A primeira sociedade não personificada, regulamentada no Código, é a sociedade em comum, que está lá no artigo 986 até o artigo 990. São sociedades que são contratadas, em regra geral, de forma verbal, ou que, embora sejam contratados por escrito, não fazem o arquivamento do instrumento contratual na junta comercial, tal como o artigo 986 do Código Civil determina. Essas sociedades adotam subsidiariamente as normas da sociedade simples. Então, naquilo que nós não encontrarmos normas especiais, nós usamos as regras gerais das sociedades simples. E a prova da existência desse tipo societário é o que, em grande parte, cai nas provinhas, na minha prova, especialmente, nas provinhas da OAB e etc., que é a comprovação da existência desse tipo de sociedade. Quando nós falamos da prova de terceiros para com a sociedade, qualquer meio em direito admitido de prova é suficiente para comprovar a existência da sociedade. Entretanto, nas relações entre os sócios, ou então destes sócios para com terceiros, somente documento escrito pode comprovar a existência da sociedade. Isso está lá no artigo 987 do Código Civil e sempre cai nas provinhas da OAB, na minha prova principalmente. A responsabilidade dos sócios nesse tipo societário é sempre solidária e limitada. E atenção, esses sócios não têm o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? O benefício de ordem é aquele benefício que está lá no artigo 1024 do Código Civil, que determina que antes da execução dos bens individuais dos sócios devem ser exaurido todo o patrimônio empresarial. Então, esses sócios na sociedade em comum não têm esse direito. A outra sociedade sem personalidade jurídica é a sociedade em conta de participação, que está lá no artigo 991 até o artigo 996 do Código Civil. Esse tipo societário é bastante confuso, porque não se trata propriamente de um tipo societário, mas sim de um contrato. A natureza jurídica é muito mais contratual
do que societária. Trata-se, portanto, de um contrato em que as pessoas celebram para participar do lucro de uma atividade econômica, de uma sociedade empresária que está funcionando regularmente, sem que alguns sócios apresentem-se, sem que eles sejam conhecidos. Tá? Nesse tipo societário, então, pessoal, existe um sócio ostensivo, né, que constitui uma sociedade regularmente inscrita na junta comercial e se obriga por essa sociedade, né, e um outro sócio que não aparece nos documentos da empresa, chamado sócio participante, tá? E que as obrigações do sócio participante são apenas com o sócio ostensivo. Tá? Então, nesse tipo societário, o sócio ostensivo responde sozinho perante terceiros e o sócio participante responde apenas perante o sócio ostensivo. Tá? Então, ele não se responsabiliza perante terceiros, o sócio participante. A existência desse tipo societário, muito cuidado mesmo. Ela pode se provar por qualquer meio de direito admitido. Então, não confundam a prova da existência da sociedade em conta de participação com a prova da existência da sociedade em comum. Tá? Porque na existência da sociedade em comum, eu preciso de um documento escrito para provar a relação entre os sócios. Na conta de participação, não preciso. Qualquer meio de prova. Então, muito cuidado na hora da prova, tudo bem? Tá? A liquidação desse tipo societário não se faz pelas regras gerais de liquidação, mas sim pelas regras de prestação de contas, né, do processo civil. Isso evidencia mais uma vez, né, o caráter contratual e não societário dessa relação jurídica que se estabelece entre duas ou mais pessoas. Tá? Esse tipo societário também utiliza regras subsidiárias da sociedade simples. Tudo bem? Tá? No próximo vídeo eu vou postar para vocês as regras específicas agora sobre a sociedade simples. Tá? Boa tarde, bons estudos a todos.